Agora a gente vai começar a fazer vocês pensarem, a gente vai começar a fazer vocês lembrarem aquela época de escola, aquela aula que você cabulou, aquela aula que você matou, que você achava que era complicado. Talvez agora as coisas fiquem um pouco mais complicadas ou fiquem mais fáceis, tá? Como o César fala, né, me chama de professor, eu não gosto de ser professor, mas eu vou querer mostrar, apresentar para vocês um material de uma forma bastante didática, tá? Que seja de fácil compreensão. Eu sei que muitos de vocês que estão aí estão tentando fazer essa qualificação no curso técnico, vocês não são técnicos de formação, vocês têm vontade, vocês têm garra de aprender. Então eu vou apresentar as coisas para vocês aqui e, como eu te falei, se vocês tiverem dúvida, vão para o meu canal, vai lá no meu canal que tem bastante dica, bastante coisa lá, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, conceitos e definições. Ondas eletromagnéticas. O que são ondas eletromagnéticas? São ondas que se propagam aqui pelo espaço. Aqui nós temos cheio de ondas eletromagnéticas, tá? E essa onda eletromagnética, ela não é uma senoide simplesmente, tá? Ela é formada por duas componentes. A gente tem um campo elétrico e a gente tem um campo magnético, e eles são 90 graus, eles são perpendiculares. Então, em função da formação dessas duas aqui, eu tenho o lado direcional. Então, se eu vou para cá, se a minha onda eletromagnética está indo nessa direção aqui, ela vai com um campo magnético oscilando e um campo elétrico oscilando. O negócio está meio doido, meio bagunça, entender? É mais ou menos isso aqui. Eu tenho aqui a direção de propagação da minha onda, eu tenho aqui o campo magnético, aqui eu tenho o campo elétrico. Então é isso aqui, ó. Essa é a direção de propagação, a direção que a onda vai indo, e aqui, só que ela é formada por um campo elétrico que oscila nesse sentido aqui, vão chamar de eixo Y. No eixo Y ela oscila, e no eixo X oscila um campo magnético. Então isso daqui é a forma de onda, a onda eletromagnética. A luz, ela é uma onda eletromagnética, é por isso que eu estou apresentando para vocês a onda eletromagnética. E quando você tem a distância entre dois picos, por exemplo, isso daqui é conhecido como passo ou comprimento de onda, tá? Então, se você sair daqui, der uma volta, quando ele voltar aqui, esse aqui é o lambda, é o comprimento de onda, que é um dos valores que se caracteriza. A gente diz que a gente trabalha em 1310, 1550, a gente está falando exatamente que é esse comprimento de onda, que é a distância entre os picos da onda eletromagnética. Agora, a onda eletromagnética é um negócio bastante antigo. Em 1865, ó, voltamos lá no século XIX, tá? O Maxwell, que era um físico inglês, ele começou já a mexer, começou a fazer tratativas, começou a fazer a parte teórica, onde ele começou a fazer os modelos teóricos aí, para desenvolver as leis de Maxwell, as teorias de Maxwell, né, em 1865. E depois, em 87, se vocês forem ver aqui, seriam 22 anos depois, um alemão, Heinrich Hertz, é o famoso Hertz que dá origem à frequência, à unidade de frequência, 50 Hz, 60 Hz, gigahertz, megahertz, é esse Hertz aí, tá? Ele pegou e ele conseguiu demonstrar na prática a existência da radiação eletromagnética. Você também tem aqui conceitos e definições das ondas eletromagnéticas, que as ondas eletromagnéticas elas apresentam todos os atributos de uma onda, ou seja, ela tem reflexão, ela tem refração, ela tem difração, ela tem interferência também. Então, estão todas as características. E, além disso, elas também têm como característica, como eu falei, elas são o campo elétrico e o campo magnético, é perpendicular entre si, a onda é transversal, né? Então, eu tenho aqui o X, o Y e o Z. Então, a onda C é transversal, é perpendicular à direção de propagação. No vácuo, a velocidade de propagação é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que, ou seja, coincidentemente, é o mesmo valor da velocidade da luz. Por quê? Porque a luz é uma onda eletromagnética e está aqui na parte de baixo, né? A luz é uma onda eletromagnética. E a propagação em meio material, ela é menor do que no vácuo. Se você transmitir ela no cobre, por exemplo, no cobre você tem ondas eletromagnéticas. Se você transmitir em qualquer outro metal aí, no vidro, a fibra óptica, no vidro, então a velocidade da luz nesses meios aqui, ela é menor do que a velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Outra definição é guia de onda. O que é guia de onda? Guia de onda são estruturas que direcionam a propagação das ondas, sejam essas sonoras ou eletromagnéticas.
Então, por exemplo, se você pegar um estetoscópio, aquilo que o médico usa, você encosta aqui no coração e põe no ouvido. Então, o batimento seu, tum, 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 aquele som que está sendo gerado aqui, ele é canalizado pelo aquele tubo e vai até o ouvido. Então, isso daqui é um guia de onda. Então, é onde você consegue confinar as ondas de tal maneira que você consegue direcionar elas. E esses guias de onda, geralmente, eles são formados por a gente chama de canaletas, são tubos, tá? E esses tubos eles podem ser cilíndricos, metálicos, podem ser ocos ou não. A fibra ótica não é oco, mas os guias metálicos usados em micro-ondas, por exemplo, em rádio digital, assim, quando você entra dentro de uma central telefônica, num equipamento de rádio, você vê ali um monte de tubinho, um monte de coisa, são os guias de onda. E muitas vezes são retangulares também, você tem alguns. Então, depende do tipo de onda, do que você quer fazer, você usa isso daí. E como eu falei aqui, a história do estetoscópio, tá vendo? O estetoscópio está aqui. Então, ela, através dos canos ocos, né, que dão origem a esses aparatos. E esses elementos também são usados na transmissão de energia entre componentes, como eu falei, o sistema de rádio, os sistemas óticos e o sistema de radar, por exemplo. Agora, aonde a gente vai trabalhar? Tá? A gente vai trabalhar no espectro do comprimento de onda. Então, nós vamos apresentar para vocês os espectros de onda. Então, aqui você tem o espectro de onda, que ele começa em frequência extremamente baixa, que pode ser as ondas sonoras, você tem as ondas de rádio, depois você tem os micro-ondas, você tem a faixa do infravermelho, onde tem o calor, você tem a faixa visível, você tem a faixa do ultravioleta, a faixa de raio-x, raios gama e raios cósmicos. E aqui no meio tem a faixa do raio visível. Então você tem aqui, em 400 nanômetros, você tem o ultravioleta, em 700 nanômetros você tem o infravermelho. Então você vê que aqui nós estamos diminuindo o comprimento de onda. Então eu tenho aqui 1 megametros, 10 a sexta metro, eu tenho 1 quilômetro, que é 1000 metros, eu tenho 1 metro, eu tenho 1 centímetro, eu tenho 1 milímetro, eu tenho 1 micron, a história da fibra ótica, 1 micron, eu tenho aqui 1 nano, 1 angstrom, e daí por aí vai. Então, à medida que eu desço para cá, a minha frequência sobe. Desculpe, à medida que eu vou descendo aqui, eu diminuo o comprimento de onda, a minha frequência vai aumentando. Vocês vão ver por quê? Porque o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, primeiramente, como eu falei, a gente tem aqui a frequência extremamente baixa. As ondas sonoras, as ondas mecânicas, por exemplo, elas estão nesse lugar aqui. Tá? Então, depois a gente tem as ondas de rádio. Tá? As ondas de rádio, que são as ondas longas, a onda curta, VHF e UHF. Então, apresentam a menor frequência entre as ondas eletromagnéticas. Elas são comumente usadas para transmissão de sinal de televisão, rádio e celular. Depois, aqui em cima, nós temos as micro-ondas. Tá? As micro-ondas são as ondas um pouco maiores, são utilizadas em telecomunicações, por exemplo, no Wi-Fi, e também utilizadas em radares que captam a velocidade de veículos em movimento. Alguns radares que você tem em rodovias, aí, muitas vezes, aqueles revólver, né, que o policial rodoviário aponta para você, que é uma câmera, aquilo ali mais ou menos opera nessa faixa de rádio aí. Você tem o infravermelho ele está próximo da frequência visível e ele é conhecido como onda de calor. Então, quando você está no sol ali e tal, ou está perto de uma fonte uma fonte que gera calor, você vê que se acende uma lâmpada, uma resistência, por exemplo, na sua casa, aquela resistência fica incandescente e ela começa a esquentar. Então, aquela onda que chega ali, que sai dali e chega para cá, ela é uma onda no infravermelho. Ela é conhecida como onda de calor e ela é capaz de aumentar a agitação térmica do átomo e da molécula, que dá aquela sensação de calor. Aí você tem a luz visível, é aquela que pode sensibilizar, ela sensibiliza os olhos dos seres humanos. E a luz visível compreende uma estreita faixa de comprimento no espectro de 400 a 700 nanômetros, como a gente apresentou aqui. O ultravioleta. A ultravioleta ela já é considerada uma reação ionizante. O que é uma reação ionizante? É aquela onde a interação dela com a matéria é capaz de arrancar elétrons dessa matéria e ele causa danos às moléculas, como, por exemplo, as moléculas da pele, do DNA. Então, por isso que o pessoal diz, não, se você sair no sol onde você tem uma radiação de infravermelho, você também tem as radiações ultravioleta. A radiação ultravioleta é prejudicial ao corpo humano. Por isso que você tem que usar bronzeador. Usa bronzeador para fazer exatamente que esses efeitos do ultravioleta sejam minimizados. E ela também, por essa capacidade que ela tem de ser ionizante, ela pode ser usada para esterilizar utensílios. Então, você vê que tem muitas máquinas, muitos equipamentos que utilizam, você coloca o equipamento, ele passa dentro da máquina ali, tem uma luz de ultravioleta, e essa luz é que faz a esterilização, ela mata uma série de micróbios, né? Raio-X. Raio-X são ondas eletromagnéticas, ionizantes também, com grande poder de penetração. Aí, no caso, ela é capaz de atravessar diversos tipos de materiais.
e são largamente utilizados em exames, né? Exames, por exemplo, como radiografia e tomografia. Então você fala, o cara, vou ver como está meu pulmão, como o pessoal dizia antigamente, vou tirar uma chapa. Você ia lá na máquina, o cara batia lá, se escondia, o cara se esconde, que ele sabe que é perigoso, ele se esconde atrás de uma jaqueta ali de chumbo, né, que o chumbo não propaga a radiação não passa por ele, vai lá e tira e você tem ali o raio-x ali, tua ficha ali. Os raios gama são as ondas eletromagnéticas de maior frequência e no todo o aspecto, tá? E a gente constantemente, a gente é bombardeado por raio gama. Por quê? Quem é que é o maior emissor de raio gama no universo? O Sol. E quando a gente sai no Sol, além da gente ter a radiação ultravioleta, a gente tem também a radiação dos raios gama. Ok? Dentro do espectro de comprimento de onda, como eu falei para vocês, vocês têm a onda aqui, a distância entre dois picos é conhecido como lambda, comprimento de onda, a quantidade de oscilações que você tem num determinado período de tempo é conhecido como frequência, que está aqui, e o lambda, ele é o C, que é o comprimento da onda da luz no vácuo, dividido pela frequência. Então você vê que quando aumenta a frequência, diminui o lambda e, consequentemente, você diminui a frequência, o lambda aumenta. Okay? Então, voltando aqui, abrindo mais um pouquinho, então, como a gente falou, ultravioleta, 400 nano, infravermelho está na faixa de 800 nano. Aonde foi a primeira janela utilizada em comunicações ópticas? Foi em 850 nanômetros, é a primeira janela. A segunda janela foi em 1310 nanômetros e a última janela em 1550 nanômetros. Então, aqui são as janelas que são utilizadas em fibra ótica. Então, menor frequência, maior comprimento de onda. Fibra ótica. O que é a fibra ótica? A fibra ótica é um guia de onda, basicamente constituído por um filamento circular extremamente fino e flexível, feito de vidro ultrapuro ou plástico. Em comunicações óticas, telecom, a gente não usa fibra de plástico, a gente só usa fibra de vidro. Então é uma fibra de vidro ultra puro, sílica pura, é um filamento circular, da grossura de um cabelo, eu nem tenho cabelo mais, então eu não tenho mais fibra ótica, né? E ele é um guia de onda. Por que é um guia de onda? Eu vou dar um exemplo para vocês. Você tem aqui uma mangueira de jardim. A água faz curva? Não, a água não faz curva. Você espirra ela vai reto. Ela vai reto, ela só diminui pela ação da gravidade. Se não tiver ação da gravidade, ela ia reto. E como que você consegue fazer curva? Se você colocar lá dentro de uma mangueira. Você coloca dentro de uma mangueira, a água faz curva e chega lá onde você quer. Então é assim que funciona a fibra ótica. A fibra ótica ela é um guia de onda, como a gente fez aqui. Ela é por analogia. A mangueira seria a fibra ótica, a água seria a luz. Então é assim que eu jogo a água, a luz para dentro da fibra ótica.